Capítulo 6. Convite a maravilhar-se. Treinando os olhos para enxergar a beleza de Deus. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. João 12:3. Hope vinha trabalhando havia dias em um projeto incomparável, mas que demandava muito tempo. Ela carregava seus lápis de cor em uma bolsinha que ela pegava sempre que lhe sobrava algum tempo. Ela escondia discretamente o que estava fazendo em uma cesta de livros ao lado de sua cama quando íamos lhe dar boa noite na hora de dormir. Estava tão empolgada com sua criatividade secreta quanto com o momento da revelação. Finalmente chegou o dia em que ela veio ao meu quarto, na ponta dos pés, com a mão atrás das costas. Era como se estivesse tão conectada ao projeto que tanto a arte quanto o seu corpo precisassem trazer essa surpresa sagrada aos sussurros. "Olhe, mamãe", ela me disse ao mostrar a página dobrada. Seu rosto brilhava com a doce confiança de uma criança que sabe ter criado algo belo. Ela passara semanas trabalhando em expectativa pela minha alegria. Ela sabia que eu adoraria o trabalho. E claro que adoraria daquele jeito pelo qual uma mãe vê a concentração, o suor e a persistência como resultado concreto de qualquer projeto. Ela havia escrito um livro. Minha filha, ainda aprendendo a ler, havia copiado desenhos de outros livros e reunido frases para contar a história de Jesus. O evangelho estava um tanto misturado com desenhos de uma casa na planície e Paddington Bear. Uma nova versão infantil de como Deus abrange todo o seu horizonte. Ela queria ser igualzinho à mamãe, uma escritora. Não se importava que ela ainda estivesse apanhando das palavras de 3 ou 4 letras, porque minha filha queria ser como eu. Os filhos com frequência imitam os pais. Aos 5 anos de idade, eu queria ser professora exatamente como os meus pais. Nosso filho Caleb costumava empurrar um carrinho de bebê caindo aos pedaços ao lado de Nate, enquanto Nate cortava a grama. 3 de nossas meninas mais velhas já andaram pelo banheiro calçando meus sapatos de salto, falando de sair com o marido e de ir a casamentos. Antes de 2 anos de idade, Boo fez um bebê com um porco de pelúcia. Ele carregava o porco da mesma maneira que eu o carregava. Enquanto estou digitando isso, Lily, de 11 anos, está ao meu lado com uma pilha de livros de poesia e um bloco de desenhos, igual à mamãe. Somos todos nós, criados para carregar uma imagem. Está em nosso DNA. Deus nos fez para reproduzir a semelhança com alguém, com Ele. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Então é natural que procuremos imagens para carregar em nossa história. E imitamos aquilo que vemos. Essa imitação começa quando somos bebês e continua enquanto crescemos. Durante a metamorfose de uma criança em adulto, ou começamos a ver Deus em nossa história, ou começamos a olhar ao redor em busca de uma imagem para reproduzir. Frequentemente fazemos um pouco de cada. No dia a dia, essas pequenas decisões de olhar para Deus ou olhar para a pessoa à nossa volta pode parecer insignificante, mas somente até que sejamos acuados pelas circunstâncias ou inseridos numa temporada de invisibilidade. Nesse momento, a imagem que tivermos escolhido imitar revelará sua natureza, eterna ou temporal, verdade ou fachada. A candeia do corpo são os olhos, disse Jesus em Mateus 6:22. E meus olhos podem voltar-se para muitas direções durante um dia qualquer, sem que eu sequer saia de casa. É possível que eu veja minha melhor amiga do primeiro ano vencer uma corrida de mães e filhas e o editorial de outra amiga ser publicado no New York Times. Posso ver minha irmã viajar para a Europa e a primeira venda da empresa que minha prima fundou. Posso ver que um conhecido da igreja passou a manhã com a Bíblia em uma xícara de chá. Posso ver tudo em apenas uma olhada em uma tela. Contudo, quando estou offline, posso ver uma mãe que levou os 4 filhos com menos de 5 anos, todos com roupinhas combinando e cabelos penteados, a um café, e um vizinho chegando de uma corrida de 5 quilômetros. Posso ver uma grama com menos ervas daninhas do que o nosso, um carro com menos ferrugem e uma casa que tem piscina. Posso ver uma mãe em boa forma física empurrando
sem esforço um carrinho de bebê e outra com um lindo par de sapatos novos. É bom notar e admirar tudo isso, desde que eu já tenha certeza de qual é a imagem que estou reproduzindo e dos pensamentos de Deus a respeito das centenas de minutos do meu dia que ninguém mais vê. Mas tudo isso passará a ser sutilmente destrutivo se, ao contemplar essas imagens, eu me esquecer de voltar os olhos para Deus. Com frequência, elas se tornam uma lista de tudo o que sou menos organizada, menos responsável, menos espiritual, menos atlética, menos bonita. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Quando estamos prontos a imitar ou catalogar o que nos falta, a saída não está na autocrítica ou na criação de um plano rigoroso de aprimoramento pessoal. A válvula de escape é aquilo que contemplamos. Deus nos convida a voltar os olhos para Ele, a fim de reproduzir sua imagem. Deus não é apenas o Criador da beleza, Ele é a própria beleza. Nós nos transformamos naquilo que contemplamos, e essa beleza cresce dentro de nós sempre que escolhemos contemplá-lo. Imagino que, embora o vidro do óleo de perfume que Maria carregava no pescoço estivesse bem fechado, ele ainda deixava escapar sua fragrância. Posso vê-la em minha mente, aquecendo o recipiente entre as mãos e passando os dedos pela vedação, sentindo aquele leve traço de perfume. A própria Maria pode ter sido um tanto parecida com aquele recipiente. Talvez ela tivesse o coração tão bem fechado quanto ele, dando apenas pequeninas doses de perfume para sua família e amigos, até que ela encontrou Jesus. À medida que ela o conhecia, ela só queria conhecê-lo ainda mais e ser conhecida por ele. Ela queria ser como Jesus e lhe dar mais daquilo que havia reservado cuidadosamente só para ele. Na noite em que seus dedos trêmulos quebraram o gardalo do frasco, seus sentimentos se aguçaram. Essa mulher, cujos dias estavam envolvidos em deveres e praticidade, assentou-se assombrada, enlevada. Seu coração acelerou-se em amor enquanto o aroma do bálsamo, não mais apenas um traço, a envolveu e a inundou. A extravagância se espalhou por aquele cômodo e pela casa toda. Foi algo íntimo e arrebatador, rico aos sentidos de qualquer um que tivesse olhos para enxergar o que estava realmente acontecendo no momento em que aquela mulher se entregava. Quebrando aquele recipiente, afinal de contas, ela não se limitou a ver a beleza de longe, mas a absorveu. Ela o adorou com o óleo, com os cabelos desarrumados. Ele passou a ser ainda mais belo para ela. E ela estava tornando-se quem era de verdade ao aproximar-se dele. Todos ali sentiram o perfume da unção. Todos os presentes podiam decidir olhar para Jesus, humildemente radiante, ou para ela e uns para os outros, criticando tal desperdício. Mas os olhos dela viam somente Jesus. Eu mal chegara a me sentar no canto da leitura do quarto quando parei para olhar pelas portas de vidro que dão para um alpendre dos fundos e para o quintal. O céu estava subitamente em chamas coloridas. Vermelho escuro com luzes douradas iluminava meu quintal, desenhando silhuetas das minhas árvores favoritas. Aquela imagem do pôr do sol me é tão pouco familiar que tive um sobressalto ao vê-la. Geralmente, quando o sol se põe, estou preparando uma refeição para alguns esfomeados ou enfiando as crianças em um pijama e camas. Mas naquela noite em particular, Neite havia levado todos para o treino de basquete e eu havia tirado um tempo, aproveitando a quietude da casa, após o frenesi de encontrar garrafinhas de água, calçar tênis e dar só mais uma mordidinha. Durante os 5 minutos que o sol levou para se pôr, fiquei extasiada. Cheguei às lágrimas. Tu pintaste os céus para mim, sussurrei como um lembrete para mim mesma e como reconhecimento a Deus, porque aquilo era obra divina. Seus bilhetes de amor estão escondidos por todo lugar. Todos os dias em meu quintal há um pôr do sol. Todos os dias há ali beleza fascinante.
A beleza de Deus é feita para ser contemplada, para ser recebida. Se quiser ver a verdadeira beleza, olhe para a face de Jesus, escreve o pregador Charles Spurgeon. A beleza nas linhas da sua face, na humanidade que ele abraçou por mim e por você. Mas temos a tendência de olhar de relance, até mesmo para Deus. A vida, a velocidade da luz tem pouco espaço para a contemplação. Estamos cada vez mais acostumados a esperas de 3 minutos e compras em um clique. E seguimos esse padrão no relacionamento com Deus. Queremos as manchetes, ou aguardamos na expectativa de ordens dadas em tom seco e impessoal, ou esperamos passar correndo pela vida e de repente nos sentarmos por 30 minutos querendo de alguma forma encontrar foco, embora o nosso coração esteja acelerado nas outras 23 horas e meia do dia. Queremos olhar com atenção para a beleza de Deus, mas velocidade e beleza raramente coexistem. Temporadas de invisibilidade nos convidam a desacelerar, prestar atenção à beleza tão frequentemente obscurecida pela pressa, cultivar a mesma maravilha que uma criancinha experimenta ao encontrar uma borboleta pela primeira vez. As pequenas coisas da vida. O pôr do sol por trás da silhueta das árvores no inverno, gansos voando em formação perfeita, as faias brilhando no outono, os bilhetes de amor rabiscados deixados pelo marido sobre o bule de café, são meros reflexos de uma outra beleza. Deus criou coisas inferiores para serem sinais que apontam para a realidade espiritual superior. Escreveu George Marsden. Sobre a percepção de realidade de Jonathan Edwards. O universo em si foi uma linguagem complexa empregada por Deus. Nada nele foi acidental. Tudo aponta para um sentido superior. O fato disso nos passar despercebido revela que não estamos enxergando a beleza em sua forma mais verdadeira, Jesus. Quer estejamos ou não atravessando uma temporada de invisibilidade, quer estejamos ou não passando por uma fase ocupada, precisamos fazer uma pausa por tempo suficiente para olhar. Esse olhar não é passivo. Olhar para a beleza de Deus aumenta nosso desejo de receber mais dele. Pode alimentar nosso desejo de olhar outra vez e outra vez. Ao nos aproximarmos de Deus com o coração aberto, atento e faminto, não apenas nos posicionamos para ver sua beleza, mas também para permitir que ela nos transforme. Vi um relance da beleza divina quando Hope foi batizada, imersa em água, com um vestido por cima das roupas de banho, exposta e ao mesmo tempo oculta, enquanto dizia uma dúzia de olhos que ela havia entregado a própria vida a Jesus. Respirei profundamente naquela tarde de domingo, absorvendo o fato de que aquela criança e a vida dela descansavam mais firmemente nas mãos do Senhor do que eu acreditava. Vi a beleza de Deus quando Lily pulou do carro que a havia levado à nossa pousada em Uganda, gritando, papai, ao ver pessoalmente pela primeira vez o rosto do pai. Naquela noite, levantei os olhos para além do medo do que poderia acontecer naquela adoção. Ter um relance do que Deus estava operando me encheu de fé. Vi a beleza de Deus na noite em que Nate pediu em casamento e no dia, meses antes, em que eu soube que me casaria com aquele rapaz. Jamais esperava encontrar o tipo de amor que Nate me oferecia. Ele me intimidava e às vezes me fazia recuar, mas Deus me mostrou conhecer minhas necessidades melhor do que eu. Separei um tempo para olhar a beleza existente na busca daquele rapaz. Vi a beleza de Deus no rosto rude de um adolescente que entregou pela primeira vez o coração ao amor de Deus. Ao parar e olhar tanto quanto eu podia ver o lado bom de fora, comecei a acreditar que a beleza divina seria capaz de se sobrepor a qualquer escuridão. Vi a beleza de Deus no eclipse lunar na noite passada, na qual milhões de olhos permaneceram fixos. E sou transformada por este olhar quando percebo que, por trás desses momentos, há um Criador, convidando-me a ver sua criação. E Ele próprio com o melhor investimento que meus olhos podem fazer. Mas é mais difícil para mim ver a beleza de Deus no final de uma tarde, nos milhares de minutos no meio dos meus dias que não parecem dignos de ser fotografados, colocados em um álbum ou compartilhados com outras pessoas.
Ele nos diz em sua palavra que sua glória está constantemente disponível e está presente em todos os dias, cada um deles. Os céus declaram a glória de Deus e os firmamentos anunciam a obra de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Salmos 19, 1, 4. São meus olhos que precisam ser treinados para vê-la naqueles minutos. Com demasiada frequência, deixamos momentos de silêncio e contemplação para os outros, os monges ou os poetas, os indivíduos naturalmente contemplativos, aqueles que consideramos desajustados sociais ou gigantes espirituais. Presumimos que esse período de quietude e invisibilidade em Deus não são para os extrovertidos, os antissociais, os normais. Não somos assim esquisitos ou profundos. E então, sequer tentamos, como se passar tempo olhando longamente para Deus fosse somente para eremitas esquisitos ou super-heróis espirituais. Contudo, quando nos privamos de prestar atenção a Deus na quietude e nos detalhes, nós nos privamos de alimento para a alma. Ficamos famintos da fonte da nossa vida, que é o ato anticonvencional de assentar-nos aos pés do Senhor e vê-lo em cada momento, bagunçado e maravilhoso de nossos dias. Escolhemos maravilhar-nos quando olhamos para Deus e conversamos com Ele, até mesmo e talvez especialmente nos momentos em comum. O autor e pastor Eugene Peterson escreveu: o objetivo da oração é deixar o mundo das ansiedades e entrar em um mundo de maravilhas. Decidimos deixar um mundo centrado no ego e entramos em um mundo que gira em torno de Deus. Desejamos deixar um mundo de problemas e entrar em um mundo de mistérios. Mas não é fácil. Estamos acostumados à ansiedade, egos e problemas. Não estamos acostumados a maravilhas, Deus e mistérios. Maravilha significa abrir um pouquinho os olhos para enxergar Deus, que está nos vendo o tempo todo. Mas as maravilhas é tímida às vezes. Ela passa despercebida para corações que se recusam a procurá-la nos detalhes da vida. Assim, Deus nos oculta. Sim, mesmo depois da briga de família, do pneu furado e da terceira consulta médica da semana, fatos desconhecidos para quem está fora do nosso mundo. Deus nos chama a maravilhar-nos. Ali podemos pedir que Ele fale conosco. Ali podemos encontrar vida em Sua palavra. Ali podemos voltar-nos para perto dEle. Uma vida voltada a procurar as maravilhas divinas naquele momento do dia é uma vida que está aprofundando suas raízes fortemente no amor. Apenas a lua ilumina a noite. As crianças estão na cama, mas ainda não dormiram. Abro e fecho a porta da frente com cuidado para que pequenos ouvidos não me ouçam. Saio para a noite de chinelo, envolto em um céu azul que se desbota para negro. Caminho lentamente pela frente da nossa casa. Aprecio a quietude e as paredes que me separam dos ruídos da lava-louça, da vibração da secadora de roupas e da batida distraída dos pés de Caleb na parede enquanto ele lê deitado na cama. Começo a orar e meu interior passa a preencher a quietude com ruído. Estou falando com Deus e me ouvindo ao mesmo tempo. Nunca é simples me aquietar. Depois de algumas voltas na frente de casa, percebo algo. Ouço algo que não havia notado quando minha mente ainda estava cheia de barulho. O barulho dos grilos é alto. Há um ritmo nesse ruído. Há algo mais fazendo barulho. Viro a cabeça para ouvir melhor. O que será que ainda está acordado às 8 da noite? Ouço o movimento na grama alta que nos separa das árvores. Cervos ou coiotes, talvez. E uma coruja pia ao longe. A intensidade da brisa aumenta e as folhas balançam, despertas e fazem notar sua presença. De certa forma, a noite aqui fora é mais barulhenta do que a hora do jantar dentro de casa. Há um mundo aqui fora que se recusa a silenciar, a ficar quieto e a descansar. Sorrio. Entendo essa recusa.
A cacofonia é a trilha sonora dos meus dias. Mesmo as partes despercebidas do dia fazem barulho. Há o constante zumbido da secadora, que despeja pilhas de roupas para serem dobradas, os gritinhos de crianças agitadas e até o ruído de fundo de ondas de oceano produzidos pela máquina no quarto do andar de cima. Muitas vezes nos esquecemos de desligá-la, mesmo quando ninguém está dormindo. O silêncio não acontece por acaso nunca, nem mesmo aqui fora. Quietude interna requer prática. É fruto da invisibilidade, de uma vida voltada para Deus, uma vida que busca maravilhar-se nele e que precisa ser cultivada. Nossa cultura de ritmo acelerado, nossa conectividade crescente com amigos de todos os lugares, nossas infinitas listas de tarefas e, por vezes, até as noites mais silenciosas que dão espaços para que nossos pensamentos soltos e profundos ganhem volume, são obstáculos à comunhão que aprofundam o nosso coração. Talvez tudo que esteja contra nosso chamado de contemplar a beleza de Deus apenas reforce nossa necessidade de procurá-lo. Elizabeth Barrett Browning foi feliz ao retratar essa realidade em seu poema épico, Aurora Lake. A terra está repleta dos céus, e cada simples arbusto em chamas de Deus. Mas somente quem vê remove os sapatos. Os demais se assentam em volta dele e apanham frutinhas. Somente aqueles que veem a beleza divina permeando o ordinário são capazes de recebê-la e considerá-la santa. Deus ama interromper nossos dias com sua presença. Ele está sempre falando, chamando-nos de volta para aquilo que realmente nos faz viver, convidando-nos a fazer uma boa pausa a fim de voltar os olhos para Ele. Quando minha filha Eden grita do quintal, "É uma pomba!", em uma tarde cheia de atividades, espio da janela do andar de cima e vejo um pássaro pousado na calçada. E algo se move dentro de mim. Um beija-flor que caberia na palma de minha mão paira sobre minhas síneas na frente de casa, e minha rotina diária para. O sol bate nos cabelos de Boo quando ele olha para Nate, e naquele momento doce e ordinário sinto Deus chamando minha atenção com essa mensagem de amor sussurrada. Nem sempre notei essas coisas assim. Notava os passarinhos quando eles sujavam meu carro e reparava nas árvores quando suas folhas entupiam minha calha. Eram apenas coisas que precisavam de cuidado, de limpeza, de atenção. O sol nascendo pela manhã me cegava quando estava correndo e o crepúsculo não passava de uma transição para a hora de dormir. Deus falava, mas eu estava envolvida demais em minhas tarefas para ouvi-lo. Mas quando Deus me ocultou em circunstâncias difíceis e nos maus entendidos de outras pessoas, dentro dos limites do que outros chamariam de comum, tive tempo para perceber esse furtivo bilhete de amor. Comecei a ouvir o Senhor dizendo mais do que instruções para viver como uma boa cristã. Ele queria meu afeto, não meu trabalho. Desejava minha inclinação voluntária à rendição. Os céus estavam declarando a glória, a maravilha e a beleza de Deus. E nessas fases ocultas eu estava ciente de que o desejo mais profundo do meu coração era vê-lo em todo lugar. 2 anos atrás entrei numa fase em que tinha um novo bebê, um novo livro, ambos precisando de tempo e atenção concentrada. No meio do frenesi de atender a essas necessidades, percebi que estava esperando que a vida de alguma maneira desacelerasse a fim de que eu pudesse me dedicar a Deus. Claro que eu lhe dava meu tempo, mas minha mente e meu coração não estavam totalmente ali. Eu não estava totalmente inteira em sua presença. Eu tinha uma lista mental de tópicos que discutiria com Deus quando eu finalmente encontrasse tempo para descansar. Não estava ignorando a necessidade de descansar diante de Deus e assentar-me aos seus pés. Pelo contrário, estava trabalhando duro para chegar lá. Assim que minha lista de tarefas estivesse completa,
isso aconteceria. Estava tratando um momento a sós com Deus como algo que acontecia quando todo o resto já estivesse em dia. Não algo que eu pudesse decidir fazer em meio a outros afazeres. Então, instituí algo que chamei de Hora das Maravilhas. Em meio a cuidar das crescentes necessidades de meus filhos, da publicidade para o livro e das pilhas de roupas lavadas para o inverno, meias extras, casacos e luvas, todas as semanas, comecei a reservar tempo para maravilhar-me, para contemplar o Senhor. Escrevi Hora das Maravilhas em minha agenda, várias vezes por semana. Esse era o tempo separado de meu devocional matinal, e bem no meio de horas em que eu poderia ser produtiva. E o fiz como uma maneira de obrigar minha agenda a expressar aquilo que meu coração queria dizer. Jesus, sentar-me aos teus pés nunca é perda de tempo. Durante a Hora das Maravilhas, eu escolhia confiar a Deus uma parte de minha vida, a qual eu me agarrava com unhas de dentes, meu tempo. Eu fechava a porta do meu quarto, pendurava uma chave antiga marrom na maçaneta para sinalizar aos pequeninos do lado de fora que eu não queria ser interrompida. E então eu me abria para Deus. Alguns dias eu lia os Salmos, outros os Evangelhos. Às vezes lia poemas que elevavam meus olhos para o Senhor. Ou um livro que me levava a uma compreensão maior de sua mão em minha vida. Eu declarava com a minha agenda: o Senhor Deus é a melhor coisa que eu tenho para hoje. Minha lista de tarefa poderia ser diminuída, mas minhas horas das maravilhas eram uma forma concreta de me esconder em Deus, de escolher a maravilha da santidade e não a produtividade. Era uma ação em direção a entregar minha história a Deus pela entrega da minha agenda, dos meus compromissos e de desperdiçar meu tempo com Ele. Continuo incluindo horas das maravilhas em minhas semanas e continuo não sendo fácil. Tenho de lutar por esses momentos. Os dias são cheios e quando digo lutar, refiro-me à batalha travada dentro de mim. Sempre parece mais fácil fazer as compras da semana do que me sentar em silêncio para conversar com Deus. Contudo, um movimento nessa direção, mesmo minúsculo, 10 minutos talvez, cria um caminho para me maravilhar ao longo do tempo. Conforme a vida se torna cada vez mais cheia de afazeres, mais roupas para lavar, mais momentos em que meus filhos me pedem para deitar-se comigo e conversar, mais ideias na cabeça para colocar no papel, mais amigos em profunda necessidade, continuo lentamente a organizar minha vida para o objetivo que comecei a aprender quando cancelei os planos de chorar sobre a minha Bíblia depois de mais um chá de bebê. Olhar para Deus guardado em um lugar oculto é o que me traz de volta à vida. Ainda não totalmente desperta pela manhã, com um ar de irritação materna apenas levemente disfarçado, deixei meus 4 filhos mais velhos no treino de futebol com garrafas de água, bolas e embalagens com lanchinhos. Pensei que seria agradável dar uma volta ao redor do campo para clarear as ideias. Assim, coloquei Bu, de 2 anos de idade, no carrinho e saí sem rumo definido, querendo apenas caminhar e acalmar-me. O caos matutino, para aprontar todos a tempo, havia acabado com meus nervos. Estava difícil gostar de minhas crianças naquele momento e impossível gostar de mim mesma. Aquilo me lembrava o motivo pelo qual não organizamos atividades tão cedo pela manhã com frequência. Em dias assim, preciso simplificar tudo a uma passagem que faz parte do treino de meus olhos para maravilhar-se. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos seus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Salmos 145, 5 e 6. Acelerei o ritmo e empurrei o carrinho com mais força do que o necessário, mas precisava daquilo para me livrar das frustrações da manhã. Recitei aqueles versículos mentalmente 1 de vezes enquanto relembrava os últimos 45 minutos da tentativa de sair com todos.
Era a criança chateada porque a garrafinha dela tinha menos gelo do que ela queria. Era a caneleira perdida. Era o bebê chorando e a cadeirinha suja de comida da semana passada que eu havia esquecido de limpar. Então, essa frase interrompeu meu desabafo. Contarei tua grandeza. Não havia sido uma manhã excelente. Eles estavam mal-humorados, eu estava irritada, eles estavam atrasados, eu estava irredutível. Eles se juntaram a um grupo de crianças brancas como a neve, com famílias que pareciam muito mais intactas olhando de fora do que a nossa. Essa manhã tinha a ver com muito mais do que futebol. E quase nada era ótimo aos meus olhos. Mas eu encontraria o Senhor aqui. Será que é um bom momento para olhar para trás e relembrar? Pensei. Para declarar a grandeza de Deus que derramou montanhas de obstáculos burocráticos para trazer nossos filhos para casa? O Deus que os trouxe hoje para jogar futebol com a barriga cheia de café da manhã e uma mãe que lhes pediria perdão assim que o treino acabasse? O que Deus fizera com esse bebê no carrinho à minha frente após meu útero ter ficado estéril por 12 anos? Um relance de cor no chão atraiu meus olhos e desviei o carrinho de uma pequena casca de ovo azul brilhante. Olhe, Bu, eu disse apontando. Um filhote de passarinho estava dentro daquele ovo. Ovo? Ovo? Ovinho? Bu foi repetindo cada vez mais alto. Voltei ao caminho e minha mente retornou aos salmos. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e contarei a tua grandeza. A cada frase daquela passagem, o bater errático do meu coração se ajustava, voltando ao ritmo normal. Eu estava dizendo a verdade à minha alma como uma respiração boca a boca. Amanhã ainda parecia uma bagunça. Eu estava aliviada que nosso hóspede de longo tempo não houvesse assistido aquilo, e não tinha vontade alguma de contar o ocorrido a Nate depois. Mas eu queria pedir perdão aos meus filhos. Eu havia passado longos anos sem jamais pedir perdão ao meu marido no início do nosso casamento. E o desejo de arrependimento era forte. Deus estava trabalhando em mim. Continuando a caminhada, Bu interrompia meus pensamentos vez ou outra com "ó", apontando maravilhado para uma árvore, depois para um carro e outra vez para a casca de ovo ao passarmos por ela na volta. E agora ela não saía mais da minha cabeça. Essa casca significou mais para mim do que o invólucro descartado de um filhote de passarinho. Aquele pedacinho da ordem criada por Deus levou-me a uma pergunta que eu vinha fazendo em relação à minha vida, mas não havia colocado em palavras até aquele momento. O que é grandeza para ti, Deus? O que são tuas obras maravilhosas? Eu havia testemunhado a grandeza de Deus na decisão milagrosa de um tribunal em Uganda que dera às 2 crianças um lar em nossa casa. Meu casamento é uma maravilha. Passamos pela ascensão e queda de um negócio e pela ascensão e queda do nosso coração endurecido. Meus filhos, embora me pareçam desordeiros naquela manhã, estavam tendo o coração restaurado. Tudo isso era obra maravilhosa. Mas a casca de ovo e o treino de futebol ali perto, maravilhas. Deus me convidava a reconsiderar as infinitas oportunidades ao meu redor para me maravilhar. Havia oportunidades para reverenciar a Deus até mesmo nos momentos improváveis, e meus olhos precisavam ser treinados para vê-las, assim como meu coração precisava ser treinado para envolver-se nelas. Deus estava disponível a cada minuto, mas minha carne estava inclinada à independência. Eu não havia sido treinada para vê-lo na casca de ovo ou no treino de futebol. Pude ver a maravilha de Deus no olhar que Nate me deu do outro lado do balcão da cozinha na noite anterior, depois de ouvir me encorajando uma criança, sabendo que, para mim, seria mais fácil criticá-la. Fiquei admirada com Deus quando minha filha, cuja história é dolorosa, segurou minha mão na igreja e cantamos "Veja os céus invadindo este lugar". Fui convidada a me maravilhar mais tarde, no mesmo dia, quando fechei a porta do meu quarto para clamar pela ajuda divina com outra criança difícil no momento.
Ele foi maravilhoso quando não tive tempo para pedir oração a minhas amigas, mas consegui parar e falar com o Senhor em meio ao caos e senti a paz envolvente que só pode ser atribuída a Deus. E via maravilha em meus filhos. Para os demais espectadores daquele jogo, eram apenas jogadores. Mas eles mesmos estavam começando a entender que eram filhos quando ninguém estava olhando. Ninguém além de mim mesma, de Neide e de Deus. Sim, a casca de ovo e o treino de futebol são maravilhas. Essas coisas são lindas porque apontam para um Deus criador que vê e organiza os detalhes gloriosos da vida, que coloca as mãos em meus minutos. Essas coisas têm o poder de me fazer olhar para Ele. Eu só preciso permitir que isso aconteça. Elas têm o poder de tocar meu coração se eu permitir que me envolva nelas. Dezenas de minutos todos os dias são prepassados por tais maravilhas, cheios de potencial para atrair nossos olhos a Deus. Nossos olhos inquietos, com as mesmas oportunidades de fixar-se em coisas que não alimentarão a nossa alma, precisam ser treinados a vê-las, precisam ser treinados a enxergar a face de Jesus. A casa se encheu de perfume do bálsamo, toda a terra se encheu da sua glória. Minha alma se enche da consciência de suas maravilhas hoje. E logo mais estou relaxando, sentada diante de Deus nos pequenos momentos do dia, tirando o relógio do pulso e olhando somente para Ele.